Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor a Tua direção neste momento. Queremos pedir, Senhor, a Tua graça sobre nós nesta hora. Espírito Santo, vem sobre nós neste momento e fique à vontade entre nós. Espírito Santo, nos conduza no compartilhar da Tua palavra, nos dá a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Espírito Santo, encontre nos nossos corações uma boa terra, para que a semente lançada aqui ela venha gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, nos abençoe, seja gracioso conosco nesta manhã, queremos ouvir do Senhor, queremos aprender do Senhor, queremos, ó Pai, viver aquilo que temos aprendido e ouvido, queremos ser praticantes da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu poder e com a Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós temos compartilhado um assunto sobre o Espírito Santo. E a gente dividiu esse assunto em 3 partes. E hoje, se o Senhor nos der a graça, eu quero finalizar este assunto. Nós dividimos em 3 partes. E o nosso versículo de partida foi 2 Coríntios 13, 14, que fala da comunhão do Espírito Santo. E na primeira parte, no primeiro compartilhar, nós definimos sobre o Espírito Santo e falamos sobre a Trindade e definimos e deixamos claro que o Espírito Santo não é uma fonte, não é uma energia, não é apenas uma inspiração, não é alguém qualquer ou uma força que a gente precisa em alguns momentos. Não, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo é Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele é Deus. Isso ficou bem claro para nós. E na segunda parte nós também falamos na parte prática da comunhão com o Espírito Santo. Temos inúmeras maneiras, mas a gente deixou registrado e a gente compartilhou 2, que é pela leitura da palavra e pela oração. E também no sentido de nós estarmos atentos e sensíveis para discernir a voz do Espírito. Quando Ele fala conosco, então nós temos as Escrituras, nós temos ela como base, mas Ele também vai falar aos nossos corações, nos nossos momentos de devoção, de intimidade, de oração, termos esse tempo, essa intimidade com o Senhor, para que nós venhamos conhecer o coração de Deus através do Espírito Santo. Então nós definimos como Deus, definimos o relacionamento com o Espírito Santo, que nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo. E agora, por último, não menos importante, nós vamos falar hoje sobre a obra do Espírito Santo. E o nosso versículo base, chave, nós vamos escorrer em todo o nosso compartilhar, está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não precisam abrir. É um versículo pequeno, mas de tamanha importância para nós nos dias de hoje. Para mim, Estevão, assim diz o Estevão, não o Senhor, para mim é um versículo mais importante nesses últimos dias da igreja. O mais importante. E o que mais a igreja tem negligenciado. 1 Tessalonicenses 5,19, a exortação de Paulo aos Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E antes de nós entrarmos definitivamente em não apagar o Espírito, aqui eu quero abrir um grande parêntese. E quando nós falamos da obra do Espírito Santo, nós vamos dividir em 2 partes. Existe a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Entende a diferença? Em nós e através de nós. Aumenta o ganho, que eu vou falar mais longe. Então, temos a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Só que aí fica a grande pergunta: qual é mais importante? Qual é mais importante? Em nós ou através de nós? E aí, nós vamos... Abaixa um pouquinho. Aí nós vamos entrar num grande problema que a igreja tem enfrentado nesses últimos dias. Um grande problema que nós vamos denominar de dualismo religioso. A igreja tem vivido num dualismo religioso, que é diferente de dualidade, que é diferente de dicotomia. O dualismo, ele vai dizer o seguinte, o seu significado. Dualismo são a existência de 2 princípios antagônicos. 2 pensamentos independentes ou pensamentos independentes. Incompatíveis, posições contraditórias. Exemplos de dualismo.
Bem e mal. Isso dualismo, agora no âmbito das Escrituras, vamos falar das Escrituras. Bem e mal. Isso é um exemplo de dualismo. Luz e trevas. Carne, ou pecado, e o espírito. A vida e a morte. Em Deuteronômio 30:19 diz o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Então, nas Escrituras, antes da nossa conversão, e no processo, na caminhada, antes de nós conhecermos a Cristo, e também depois que nós temos uma conversão, existe sim um dualismo. Só que é um dualismo de verdade, de que ambos são antagônicos, eles são contrários entre si, como o bem e o mal. As luzes e as trevas, elas não habitam no mesmo lugar. A carne vai sempre contra o espírito, elas estão em direções opostas. E também, como dissemos aqui em Deuteronômio, a vida e a morte. Isso então é um dualismo nas Escrituras saudável. Um dualismo saudável. E então agora nós temos também a dicotomia. O que é a dicotomia? Também a existência de dois princípios. Só que esses dois princípios, eles vão ser essenciais. Então, enquanto no dualismo nós temos dois princípios contrários, antagônicos, na dicotomia nós vamos ter princípios essenciais, complementares. E aí exemplos nas Escrituras. Homem e mulher, nós somos contrários um ao outro? Totalmente, totalmente. Essenciais? Sim. Complementares? Muito. O dia e a noite, aqui é diferente, não confunda luz e trevas, aqui é dia e noite. São coisas distintas, complementares. Nós precisamos, o mundo precisa, as plantas, os animais, do dia e da noite? Sim. Ontem nos foi falado, a teoria e a prática. Teoria e prática são antagônicos? Não, complementares. Precisam um do outro, essenciais. Alma e corpo, elas são diferentes, distintas? No nosso ser nós somos completos, espírito, alma e corpo. São duas divisões, porém se complementam, não tem como separar. E um principal, Antigo e Novo Testamento, são contrários? Muitos pastores e teólogos liberais dizem que sim. E é onde você vai excluir o Antigo Testamento e vai focar só no Novo. Agora é os evangelhos de Jesus, o Antigo Testamento, são coisas antigas, nós não precisamos, temos que alterar. E aí tratam isso como se fosse um dualismo, mas não é. Tanto o Antigo quanto o Novo é uma dicotomia, que eles se complementam, são essenciais para a vida cristã. Então aqui estão exemplos de dicotomia. E aí o perigo está, nós entramos agora, no dualismo religioso. Quando esses pregadores liberais, eles excluem o Antigo Testamento, eles estão fazendo um dualismo religioso. Eu falei exemplos de dualismos saudáveis, que são reais, mas agora nós entramos no dualismo religioso, é onde nós precisamos de algo, mas não precisamos daquele outro algo. Nós precisamos do Novo Testamento, mas não precisamos do Velho Testamento, porque é antigo, o nome já fala, antigo, velho, nós precisamos de algo novo. E aí eles tendem a excluir as Escrituras da parte do Antigo Testamento, e nós sabemos que não funciona assim. E aí, isso está o perigo, porque agora, nessa nova linha liberal, eles querem excluir algumas coisas e aprovar algumas. Porque Deus é amor. Parece que é contrário com o que é justiça. Só que ambos são características do nosso Deus, amor e justiça. Eles andam separados? Não, eles andam juntos. Deus é amor, são atributos do Senhor. Amor, justiça também. O Senhor ama, mas o Senhor também odeia. Então, no Senhor, há uma completude de características. Só que as pessoas, elas querem excluir e pegar aquilo que mais interessa. Não, eu quero o amor. A justiça, não. A repreensão, não. Eu quero aquilo que vai me fazer bem. E aí entra num dualismo religioso.
E em nosso meio, na irmandade em geral, também nós podemos cair num dualismo religioso. E aí nós começamos com perguntas como: qual reunião é mais importante? Não, porque essa é mais importante que essa. Qual função é mais importante? Porque, nossa, eu nunca vou compartilhar a palavra, eu nunca vou pregar. Eu estou só aqui limpando o local de reunião. Qual função é mais importante? Existe no corpo uma função mais importante que a outra? Música lenta, música rápida. Ah, porque tem que ser as lentas, tem que ser rápida. Tem que ser um hino, tem que ser cântico. Começa um dualismo religioso. Ah não, pregação ou louvor, qual que é mais importante? O momento de adoração, o momento que a gente está pregando a palavra. Qual o momento do culto é mais importante? Não, eu gosto da palavra, então eu vou chegar 9h30. Porque os meninos estão louvando ainda. Não, eu gosto do louvor. E a hora que a gente vai compartilhar a palavra, eu vou embora. O que eu gosto é mais do louvor. E aí começa a entrar esses tipos de pensamento. Qual parte das escrituras é mais importante? Aí nós gostamos de alguns livros, outros não. Alguns versículos nós agradamos, outros não. Não queremos nem entendê-los. Nós queremos excluir algumas partes das escrituras e outras não. Queridos, isso é do diabo. Dualismo religioso é do inimigo. É algo que o inimigo tem colocado na igreja, como se algo fosse mais importante do que outro. Sendo que na vida cristã, e nós vamos ver agora mais para frente, sobre a obra do Espírito Santo, existe uma plenitude. Tudo é importante. Cristo é o centro. Cristo é o centro de todas as coisas. E tudo que está nas Escrituras é para nós. É para o nosso ensino. E é para nós colocarmos em prática. Tudo que acontece no culto, se estiver voltado para a pessoa do Senhor Jesus, tudo é importante. Não existe um mais importante que o outro. E nós temos um exemplo de dicotomia na Bíblia. Essa dicotomia que diz que 2 linhas, 2 posicionamentos, 2 princípios, mas convergentes. Em Atos 3:12, quando Pedro e João ali curam aquele paralítico à porta do templo, e eles trazem cura àquele paralítico, as pessoas vêm e se aproximam de Pedro e João. Em Atos 13:12 diz: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar. Foi por causa do poder que este homem andou? Foi por causa da piedade deles que este homem andou? Foi por causa de quê? Do poder que há no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Cristo ressurreto. Então nós vemos 2 princípios, poder e piedade, essenciais. Os discípulos precisavam de poder e piedade? Sim, mas não foi isso que curou aquele enfermo. E em Atos 6:2 também, nós temos outro exemplo, muito conhecido. O evangelho estava sendo pregado, os discípulos estavam pregando a palavra. E o número de convertidos ia se aumentando a cada dia. E chega em Atos 6, o que acontece? Há uma reclamação, uma murmuração, porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Em Atos 6:2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Servir às mesas é menos ou mais importante do que o ministério da palavra? Aqui, os discípulos viram uma necessidade. E naquele contexto, nós sabemos que a palavra estava crescendo. Estava sendo pregado o evangelho. E os discípulos, com muita sabedoria, de fato, nós não podemos deixar o ministério da palavra. Porque se nós formos cuidar e servir às mesas, quem irá pregar a palavra? Quem irá levar o evangelho? Então, o que nós vamos fazer? É importante também. Nós temos que dar atenção às viúvas, servir às mesas. Vamos eleger homens. E não é qualquer homem. Homens capacitados, de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito. Olha a importância desse serviço, irmãos. E sirvam às mesas. Por quê? A palavra iria continuar crescendo. Os discípulos iam continuar ministrando a palavra. Muitos outros convertidos iriam chegar. E o que ia acontecer com esse povo? Como é que ia funcionar essa logística?
precisaria agora de apacentar, de servir às mesas, de cuidar do alimento físico? Ou você acha que os discípulos não achavam que o alimento físico era necessário? Era importante? Então aqui nós vemos uma dicotomia, não de um mais importante que o outro, não um serviço mais importante que o outro. Às vezes você está servindo às mesas e tem alguém aqui compartilhando a palavra. Não se sinta inferior. O seu serviço não é mais importante do que quem está aqui compartilhando a palavra. Naquele momento era necessário que a palavra avançasse, mas também com isso iria gerar outra demanda. Pessoas iam chegar e aumentar o número, mas tem pessoas que irão cuidar desse serviço. E nós vamos dedicar a oração ao ministério da palavra. Vocês acham que Estevão também não orava? Estevão também não se dedicava à pregação do evangelho? Também. Mas agora há uma divisão de funções que se complementam, não excludentes, que se complementam. Então, nós precisamos de toda a plenitude. O corpo de Cristo, ele vai precisar de irmãos que se levantem para pregar a palavra e também de irmãos que sirvam às mesas, que pratiquem a palavra, que limpem essa cadeira aí que você está sentando. É muito bom ver aqui alguém compartilhando, os irmãos sentados, mas para você sentar aí, alguém teve que limpar essa cadeira, limpar bonitinho. Alguém teve que chegar aqui antes, organizar essas cadeiras, para que você pudesse sentar aí, e neste momento agora, está ouvindo a palavra, o compartilhar da palavra. É tão importante quanto. Ou se você estivesse chegado aqui, e alguém fosse compartilhar e você ficasse em pé. Não seria muito agradável, né? Você ia cansar. Então alguém serviu às mesas. Então nós vemos a importância de dois princípios que se unem. E o que acontece, irmãos? Esse dualismo religioso, maléfico no meio da igreja. O que acontece? Essas divisões que causamos. E é isso que acontece com as divisões no meio do corpo de Cristo. É por causa que eu prefiro isso e o outro prefere aquilo. E aí o que faz a divisão? Não é a palavra, não é o que está escrito. São as nossas personalidades, as nossas preferências, os nossos temperamentos e não o que as escrituras dizem. Se você for olhar, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, mas eu gosto disso, o certo é ter isso e não ter aquilo. É tudo sua preferência, é tudo a minha personalidade. Isso não está nas escrituras. Interessante que Lloyd Jones, ele coloca algo muito interessante, porque ele também crê no equilíbrio, sem extremos. Toda a leitura que você vai ler do Lloyd Jones, você vai ver que nunca é em extremos, é na convergência. E ele fala algo muito interessante a respeito dos temperamentos. E é o assunto que nós vamos falar mais a fundo daqui a pouco, sobre apagar o espírito. Ele diz que existem aqueles que são coléricos, como eu, e são agitados, eles são ativos, eles são animados. E aí qual que é o problema e o risco que eles caem? De serem acríticos ao Espírito Santo, a qualquer manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles querem e têm um medo e um receio de estar apagando o Espírito. Então eles querem tudo, eles ouvem tudo, eles querem estar em tudo e às vezes não são acríticos aquilo que é do Espírito e aquilo que não é. Esse é um problema. Só que agora nós vamos vir aqui para o outro extremo. E ele cita os melancólicos, que é tudo na paz, organizadinho, eles têm tudo calculado, eles não gostam de nada de agitação. Qual que é o extremo e o erro que eles caem? De apagar o Espírito e não permitir a manifestação do Espírito Santo. Vejam, dois extremos, direcionados por quem? Pelos temperamentos. Isso não pode, irmãos, isso não pode. O que deve regir e guiar o que cremos e o que tem que ser ou não ser é a palavra, é o que está escrito. É só o que está escrito. Lloyd Jones também gosta de colocar, ele coloca o seguinte: nós não podemos acrescentar nada além do que está nas escrituras. Nós não podemos ir além do que está escrito. Mas também nós não podemos ir ficar aquém do que está escrito. E ele diz que essa segunda posição é o mais perigoso de todos. Nós ficarmos aquém do que está escrito e ficarmos só com algumas partes. Então temos dois extremos, todos dois errados. Nós precisamos não ir além e também não ficar aquém do que as escrituras dizem para nós. E aí, outra fase, eu vou falar muitas frases do Lloyd Jones. Outra fase dele também que diz que queremos interpretar as escrituras à luz das nossas experiências, quer sejam negativas ou positivas. Esse é outro problema que gera o dualismo religioso. Você quer interpretar as escrituras
baseado na experiência que você tem ou teve no passado, quer seja positiva ou negativa, e não de fato o que o texto quer dizer, o que o Senhor tem para nós, o que o Espírito Santo quer revelar aqui para nós nas Escrituras. Nós pegamos a nossa experiência, colocamos a nossa lente e vamos interpretar as Escrituras, baseadas na nossa experiência. E nesse mesmo contexto ele continua, que é o contrário. As Escrituras, elas têm que vir colocar luz nas nossas experiências, e não as nossas experiências colocar luz nas Escrituras. E isso é muito importante. Isso gera o dualismo religioso. E perguntaram uma vez para A.W. Tozer. A.W. Tozer, querendo tirar uma resposta dele, para ver uma preferência, né, um dualismo religioso, eles disseram: Tozer, qual é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? Os irmãos devem, é uma resposta muito famosa, devem conhecer a resposta. E ele responde: pergunte ao pássaro, qual asa é mais importante? A direita ou a esquerda? Qual asa é mais importante, irmãos? A direita ou a esquerda? O que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? E aí que você pode pôr qualquer coisa que você quiser que tiver em divisão na sua cabeça. Perguntaram para outro irmão, me fugiu o nome também, qual que é mais importante, irmão? E ele era um pregador. A parte do louvor, da adoração, a pregação da palavra. Ele responde a mesma coisa. Qual que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Tudo deve estar centrado na pessoa de Jesus. Não existe um mais importante que o outro. Existe a plenitude, a completude da vida cristã e da plenitude do que o Senhor requer de nós, a sua totalidade. E aí agora nós entramos nessa obra do Espírito Santo. E é onde, para mim, ocorre o maior dualismo religioso, onde nós queremos focar em uma coisa apenas e esquecemos da outra. Focamos em uma e esquecemos a outra. E aí então a obra do Espírito Santo agora, como eu falei no início, ela vai operar em nós e através de nós. Mas qual é mais importante? Qual que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. O Senhor precisa tanto realizar a obra em nós e através de nós. Então, de um lado aqui, nós vamos fazer agora algumas dicotomias, que são dois princípios essenciais, convergindo em um só, no mesmo propósito. Então, de cá agora nós temos na obra do Espírito Santo, em nós, que é o que nós vamos chamar de caráter. Ao trabalhar contínuo do Senhor, formando o caráter de Cristo em nós. É o processo de santificação, é o processo de sermos parecidos com Cristo. Isso chama caráter. Em contrapartida aqui do outro lado nós temos os carismas, charismas no grego, que são os dons, as manifestações externas do Espírito Santo através de nós. A manifestação do poder do Espírito Santo através de nós. Então aqui desse lado, que nós precisamos para edificação da igreja. Então aqui nós temos a manifestação interna da obra do Espírito Santo, e aqui nós temos agora a manifestação externa da obra do Espírito Santo em nós. E aí muitos olham e dizem, e é um grande debate no meio do povo de Deus, na Irmandade, sobre essa diferença. Não, mas o mais importante é o trabalhar do Espírito Santo em nós, o caráter, moldar a nossa moral cristã. E aí outros, não, mas o que precisa é o poder, é a manifestação, é a pregação do Evangelho com poder, com ousadia. E aí ficam nessa briga. Esse é mais importante, esse é mais importante. Sendo que, quando nós pegamos na teologia, os estudiosos eles dividem, isso fica muito claro quando você começa a entender dessa forma. Você prega ali os escritos de Lucas em Atos e vai pegar as cartas de Paulo. E aí alguns chamam, aqui na parte da obra do Espírito Santo em nós, quem vai tratar mais disso? Paulo. Então eles pegam a teologia paulina, que eles chamam. E a teologia paulina ela vai tratar muito sobre a obra do Espírito Santo em nós, o caráter de Cristo formado em nós. Já quando você vai para os escritos de Lucas, que eles chamam de teologia lucana, Lucas vai dar mais ênfase à obra do Espírito através de nós, a manifestação do poder do Espírito Santo através de nós. Irmãos, são excludentes? Acha que Lucas está indo contra Paulo? E Paulo também, em suas cartas, várias vezes, vai falar da obra do Espírito Santo através de nós. Ele fala dos dons, mas a ênfase maior dele, em todas as cartas, é o trabalhar do Senhor em nós. Podemos achar que um estão excluindo o outro? Que Lucas está com visão e Paulo está com outra? Não, irmãos.
são totalmente complementares. Eles nem estão preocupados com isso. Isso é algo nosso, da nossa cabeça, dessa divisão. Não, porque o importante é isso, não é aquilo. O importante é o que Paulo fala, não, o importante é o que Lucas relata em Atos. Não, são complementares entre si. Em Gálatas, Paulo vai falar do fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, quantas são? Quantas são? 9. 9 características do fruto do Espírito. E a hora que você vem para Coríntios, Paulo vai falar também dos dons, que é a manifestação externa da obra do Espírito Santo em nós. Quantos dons são? 9. Vejam que é uma completude, é uma totalidade, é uma plenitude. Precisamos de ambos. São princípios que são essenciais e convergem entre si e são necessários entre si. Paulo, em Efésios, ele vai dizer, enchei-vos do Espírito. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não vos embriagueis com vinho, mas, igreja, se encha do Espírito Santo. Encha-se do Espírito, algo nosso. E aí em Paulo, mesmo Paulo em Coríntios, ele vai dizer sobre os dons. Procurem, busquem os dons. Busquem os dons. Para quê? Para a edificação da igreja. Irmão, você acha que a igreja pode ser edificada só com o fruto do Espírito? Tem algo nas Escrituras que dizem que a igreja será edificada só com o fruto do Espírito? Só com o nosso proceder, com o nosso caráter sendo o caráter de Cristo? Não. Também precisamos dos dons e da manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós, através de nós, individualmente e coletivamente. Nós precisamos do Espírito Santo em sua plenitude, irmãos. A obra do Espírito Santo em nós, ela precisa ser completa, tanto interna quanto externa. Não se iluda, não se confunda, não vá por esse caminho de que um é mais importante que o outro. Ah, eu prefiro esse e eu prefiro aquele, porque eu tive experiências, tal e tal. Não, irmãos, vai para o que as Escrituras estão falando. O mesmo Paulo que pede para você encher do Espírito Santo, ele também pede para procurarmos e buscarmos com zelo os melhores dons. E para nós buscarmos as manifestações do Espírito Santo. Não é um mais importante que o outro. É os dois de igual teor. As duas linhas se complementam. E a hora que nós vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, irmãos, quão vasta e quão grande é a obra do Espírito Santo em nós. O quanto nós precisamos do agir do Espírito Santo, tanto em nós como através de nós, irmãos. Como? E muitas vezes nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo. Como eu falei, é uma força qualquer. Não precisamos tanto. Quando eu precisar, eu vou chamar o Espírito Santo. Quando eu precisar estar ali, precisar de uma fraqueza, ele vai me ajudar nas minhas fraquezas. Então eu peço ao Senhor pelo Espírito Santo. Não, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui, Jesus enviou, quando Jesus estava entre os discípulos, ele disse, eu vou enviar outro Consolador, de igual teor, de igual nível. Porque o Espírito Santo é Deus. E tudo que nós fizemos aqui hoje, irmãos, tudo, individualmente e coletivamente, não tem nada sequer que façamos aqui que não precisemos do agir do Espírito Santo. Nada que você fizer aqui para o Senhor, a igreja, no seu individual, você consegue fazer sem a pessoa do Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Eu vou ler alguns textos rapidamente. Eu não vou ler os textos, eu vou citar o que eles falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Qual é a função, qual é o papel da obra do Espírito Santo em nós e através de nós. E quero que os irmãos fiquem muito atentos. Os irmãos podem anotar, ou depois eu passo para os irmãos as referências. Então a palavra de Deus diz, não Estevão, não as pessoas. As Escrituras dizem a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele tem comunhão conosco, em 1 Coríntios 13, 14, diz que ele tem comunhão conosco. Em Hebreus 3:7, ele é aquele que fala conosco. Em 2 Pedro 1:21, ele inspirou as Escrituras. Em Lucas 12:12, diz que ele nos ensina todas as coisas. Em João 14:17, diz que ele é o nosso consolador. Em João 16:13, diz que ele nos guia em toda a verdade. Em João 14:17, diz que ele habita em nós. Em Romanos 5:5 diz que ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Em Romanos 8:16 diz que ele testifica que somos filhos de Deus.
Em Romanos 8, 26, diz que Ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Em Romanos 15, 19, diz que Ele faz sinais e prodígios. Em 1 Coríntios 12, 8, diz que Ele concede dons sobrenaturais à igreja. Em 1 Coríntios 12, 13, diz que Ele nos batiza num corpo. Em Gálatas 5, 22, diz que Ele gera em nós o fruto do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 1, 6, diz que Ele nos dá alegria. Em Atos 1, 8, diz que Ele nos dá poder para testemunhar. Em 1 Pedro 1, 2, diz que Ele nos santifica. Em Apocalipse 22, 17, diz que Ele aguarda o noivo. O Espírito e a noiva dizem vem. Em João 16, 13, 14, diz que Ele glorifica a Jesus. Que a função dele é glorificar a Jesus. Irmãos, e achamos por vezes, que a única função do Espírito Santo é glorificar o Senhor, a Jesus? Que a única função dele é glorificar a Jesus? Não, ele tem inúmeras outras funções. Mas vejam, todas essas que citamos, o fim, o propósito, vai ser o quê? Glorificar a Cristo. Quer seja dons, sinais, fruto em nós, habitação em nós, santificação em nós, nos ajudar nos nossos momentos de fraqueza, tudo, irmãos, vai convergir em Cristo. Quer seja derramar em nós poder para evangelizar, para testemunhar, para convergir em Cristo. Não é só apenas o Espírito Santo, a função dele é glorificar Jesus. Então eu vou talhar isso aqui. Eu mesmo vou só glorificar Jesus, vou focar em Jesus. E às vezes deixamos o agir e a obra do Espírito Santo de lado. Negligenciamos o Espírito Santo. E aí entramos na parte de 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Apagar, aqui, a expressão, ela é associada ao fogo. Fogo, muitas das vezes nas Escrituras, muitas vezes é associado ao Espírito Santo, fogo. E apaguei significa extinguir, fazer desaparecer, acabar de todo, suprimir, sufocar. E qual que é uma das fontes? Você pode apagar o Espírito Santo também, negligenciando ele e ignorando o seu agir, e a sua obra e a sua pessoa. E aí, quando nós falamos em apagar, nós temos que lembrar do fogo, de uma fogueira. Lá em Levítico, o fogo devia queimar constantemente no altar, e não podia se apagar. E aí, quando nós olhamos a questão de apagar o Espírito, irmãos, e aqui, pelo contexto, você vai ver muito claro que é sobre a obra dele realizada através de nós. É a manifestação do Espírito Santo através de nós. O contexto aqui ele vai falar, está ligado às profecias. Não negligencie as profecias. Não apaguem o Espírito. É bem diferente do que Paulo coloca lá em Efésios, quando diz que não entristeçais o Espírito de Deus. Lá o contexto ele vai falar de uma vida de pecado, uma vida onde você era uma coisa e agora você deve ser outra. E uma vida que não condiz com o Espírito que habita em você, uma vida de pecado que não combina com a vida de Cristo que é em você. E agora, você vivendo nessa vida deliberada, você vai entristecer o Espírito Santo, mas você não vai apagá-lo. E apagar aqui, você não tem como apagar a pessoa do Espírito Santo. Não tem como nós diminuirmos a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não vai deixar de habitar em você, e não vai ser apagado de você. Então, você pode, com seu pecado, com sua prática deliberada, você pode entristecê-lo. O Espírito Santo que habita em você. Então, mas agora, o apagar aqui, ele não fala de anular o Espírito Santo em nós. Não, irmãos. Ele fala de apagarmos a manifestação da obra dele através de nós. Do agir do Espírito Santo através de nós. Da manifestação dele, individualmente nas nossas vidas e coletivamente. Aqui, o apagueis o Espírito, o sentido aqui é de nós extinguirmos o amor e o poder do Espírito Santo em relação ao seu propósito e a manifestação dele entre nós. E aí, quando nós vamos olhar para a igreja primitiva, lá em Atos. Irmãos, todo o livro de Atos. Alguns dizem que o livro de Atos deviam se chamar Atos do Espírito Santo e não dos apóstolos. Porque o que Lucas menciona com tanta clareza, com tantos detalhes,
como o Espírito Santo agia através daqueles homens lá na igreja primitiva, através dos discípulos, através da sua igreja. Lá no livro de Atos, irmãos, a palavra Espírito Santo, a menção ao Espírito Santo, ela aparece mais de 50 vezes, em 28 capítulos. Mais de 50 vezes. Por quê? Para que Lucas fez questão de deixar mencionado? Para que o Espírito Santo, através de Lucas, deixou registrado tantas menções assim? Por quê, irmãos? Porque a igreja de Atos, a igreja primitiva, que deve ser o nosso exemplo, ela era uma igreja conduzida e guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestava através da igreja. O Espírito Santo, ele agia através da igreja. Como? Com manifestações do poder do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, irmãos. Às vezes nós estamos preocupados com o nosso caráter, com o nosso agir, com o nosso proceder. Isso é louvável e é muito certo. Mas não esqueçam que também há o perigo de nós negligenciarmos e apagarmos também a manifestação do Espírito através de nós e em nós, coletivamente. Francis Chan, irmão Francis Chan, ele tem uma frase muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Ele diz assim: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. E a W. Tozer também tem uma frase muito interessante que diz, e famosíssima, e muito triste para nós: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido. E ninguém notaria a diferença. Irmão, será que essa é a nossa realidade? Se Deus retirasse o Espírito Santo do mundo, nós notaríamos? Nós veríamos alguma diferença? Mudaria alguma coisa na nossa vida coletiva, no nosso culto, nas nossas reuniões? Se o Espírito Santo fosse ausentado, o que mudaria? Talvez nada mudaria, porque nós estamos fazendo as coisas baseadas nos nossos braços, nas nossas preferências, naquilo que nós achamos correto, naquilo que nós queremos fazer para o bem da nossa alma, para o nosso bem, para nós ficarmos bem, e às vezes temos negligenciado o agir do Espírito Santo. O irmão César, no último compartilhar que ele esteve aqui, ele foi bem claro. Será que o Espírito Santo tem conduzido as nossas reuniões? Será que o que você tem compartilhado é do Espírito Santo? Ele deseja que você compartilhe isso? É o assunto que ele quer? Será que o que está acontecendo no nosso culto ao Senhor, será que o que estamos cantando é aquilo que Ele queria que cantássemos? Será que o conduzir da reunião é aquilo que o Espírito Santo quer que aconteça? Hoje tivemos um exemplo disso, maravilhoso. Rotineiramente falando, e na liturgia propriamente dita falando, não aconteceria isso. Como diz meu pai, vou fazer uma bagunça santa. Mas pode ter sido uma direção do Espírito. Mas às vezes nós, por não estarmos sensíveis ao direcionamento do Espírito, não deixar que ele se manifeste entre nós, com alguns receios, por causa de nossas experiências, e às vezes, não, mas vai ficar uma desordem aqui, vou mandar todo mundo abraçar, e declarar amor, e beijar uns aos outros. Irmãos, se o Espírito Santo quisesse, nessa manhã, trazer à nossa memória o amor que nós perdemos uns pelos outros, e aí? E usar deste momento para nós abraçarmos. Qual o tempo que você não abraça um irmão? O irmão que você abraçou hoje, seja sincero, há quanto tempo que você não abraça ele? Muito tempo, né? Muito tempo. E às vezes o Espírito Santo quer usar este momento para trazer vida de uma outra forma. E nós às vezes ficamos engessados naquilo que nós queremos e pensamos. Tem que ser assim. Irmãos, não tem que ser assim. Não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito que o Espírito Santo quer e deseja fazer entre nós. E para isso nós precisamos estar sensíveis e voltar para as Escrituras. Entender o que o Senhor quer de nós para cada momento. Irmãos, tudo façamos para edificação da igreja. Tudo é para edificação da igreja. E mais do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. Lembra, nós temos uma repreensão muito clara do Senhor Jesus. O que é aquilo que não tem perdão, irmãos? O que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembram do contexto? Quando o Senhor Jesus fala isso? O que aquelas pessoas disseram? O que aconteceu? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Colocar a obra do Espírito Santo como se fosse a demônios, irmãos. Olha que grave. Como se aquele agir, aquela libertação,
o Senhor estivesse fazendo pelos demônios. Isso é blasfêmia com o Espírito Santo. Ou é você também, a blasfêmia, é naquilo que é a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está realizando, você colocar como algo psicológico, algo como euforia apenas. Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado para você não cair no erro de estar apagando o Espírito Santo. Cuidado para você não estar fazendo blasfêmia contra o Espírito Santo e colocando nome na obra que é dele, um outro nome, dizendo que é outra coisa. Não, isso aí não. Isso aí não. Calma, irmãos. Tenha zelo e cuidado. Que às vezes o Espírito Santo está querendo se manifestar, está se manifestando. Mas nós estamos resistentes, com medo. Nossa, qual que é a solução, irmãos? Estar sensíveis ao direcionado do Espírito Santo. Lembra, as Escrituras, elas vão trazer luz a toda experiência. Você tem as Escrituras. Tenha as experiências. Busque as experiências. Busque o agir do Espírito Santo na sua vida e no nosso meio coletivamente. E ponha luz pelas Escrituras, ponto. Agora não trate, não fique com medo das suas experiências e não queira pegar elas e colocar luz nas Escrituras. Isso não é certo, não é correto. Então nós precisamos atentar quanto não apagar o Espírito, com essa obra do Espírito Santo através de nós. Minha ênfase hoje está sendo mais nela através de nós, porque em nós temos falado muito, bastante, não é dúvida para ninguém, desse agir do Senhor em nós, do Espírito Santo em nós, que é Ele que nos capacita para toda boa obra. Irmãos, mas o agir do Espírito Santo em nós, através de nós, podemos estar apagando o manifestar e o agir do Espírito Santo. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 2:4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, não em sabedoria humana, não em sabedoria humana, mas no Espírito e poder. Não por força ou por violência, mas pelo Espírito Santo. Irmãos, como nós precisamos desse poder do Espírito Santo manifestado nas nossas vidas individualmente e coletivamente. Lloyd Jones fala muito sobre isso, ele gosta muito de repetir o púlpito. Ele era um pregador, exímio pregador. Mas ele diz que se um pregador sobe aqui nesse púlpito, o Espírito Santo não age com poder e com unção, foi apenas meras palavras de conhecimento e intelectualidade aos ouvintes. O que precisa nos púlpitos, e quando nós formos falar do Senhor, nos nossos cânticos, nas nossas orações, nosso momento de adoração, o Senhor, nosso culto, é de poder e unção, é da manifestação do Espírito Santo através de nós, em quem ora, no nosso louvor, em quem fala. Se não tiver o agir do Espírito Santo, irmãos, não vai trazer vida nenhuma, vai ser só informação. Se nossas canções, as nossas orações não forem guiadas pelo Espírito Santo, será só emoção, será só algo que nós gostamos. Aí eu tenho preferência por esse cântico, eu gosto mais desse, aí eu vou cantar esse, não vou cantar esse eu gosto, esse eu não gosto. Não, irmãos, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo e deixar Ele agir aqui no nosso culto e principalmente na nossa vida individual. O mundo, irmãos, precisa ver a demonstração de poder através da igreja. O mundo precisa ver que Jesus está vivo, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Isso é possível como, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Tudo. Nós estamos aqui, irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos buscar esse poder, essa manifestação. Para quê? Para que Jesus seja glorificado. Para que o mundo saiba que Jesus está vivo. Para a glória dEle. As pessoas precisam ser salvas para a glória do nome de Jesus. As pessoas precisam ser libertas para glorificar ao Senhor. As pessoas precisam ser curadas para glorificar a Cristo. E aí, irmãos, o que tem sido uma das minhas orações nesses últimos meses é o que está lá em Atos 4:29, para nós finalizarmos. Atos 4:29, podem abrir. Acompanhem comigo aí. Atos 4:29. E eu te encorajo que essa também seja uma das suas orações nesses dias, no seu devocional, na sua intimidade com o Senhor. Atos 4:29, o contexto aqui é que Pedro e João tinham acabado de ser presos e ser libertos. Eles foram libertos. E aí, agora eles vão encontrar com os outros irmãos que estavam em oração pela vida deles.
E aí em Atos 4:29 diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos, ousadia para anunciar a palavra do Senhor. Precisamos de ousadia para pregar a palavra do Senhor. E o Senhor agora vai estendendo a sua mão com curas, sinais e maravilhas. Para quê? Para confirmar a palavra pregada. É isso que nós precisamos. Amados, atentem bem à geração que você está vivendo hoje. Se naquela época, para quê? Sendo que a palavra é tão viva, só a palavra não basta? Não bastaria? Para que os discípulos pediram, Senhor, estendes a tua mão, e vai com curas, sinais e prodígios? Outros textos dizem que o Senhor ia confirmando a palavra por meio de sinais e maravilhas. Lá em Atos 2:42 fala da perseverança dos irmãos, mas também fala que havia sinais e prodígios no meio deles. Não cessou. O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Olha que completude, que plenitude. Para que o Senhor precisava que sinais e curas fossem feitos, sinais e maravilhas confirmassem a palavra? Ela não é suficiente? Irmãos, o Senhor tem total interesse, total, em manifestar o seu poder. Ele é vivo, ele vive. Irmãos, e se naquela época era necessário, porque muitos não criam em Jesus, irmãos. Jesus era um agitador. As pessoas não criam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. E aí o que o Senhor fazia? Confirmava a palavra por meio de sinais, de curas, de maravilhas. E as pessoas se convertiam quando viam sinais. Naquela época, então, havia uma dúvida, né? Irmãos, agora tragam para a nossa geração. O que vocês acham? O que vocês acham? A geração, irmãos, que nós estamos vivendo é a geração mais incrédula que já existiu na face da terra. A mais incrédula. Cada um tem a sua verdade. Cada um defende a Bíblia de uma interpretação diferente. Você vai falar com um, não, mas não é assim. Não, mas é aquilo outro. Não, porque aí essa frase muito famosa que vocês já ouviram muito. Porque para mim, Deus é assim. Porque para mim, é assim que acontece. Não, esse Deus aí não. Porque para mim, irmãos, é a geração mais incrédula que existe. Mais incrédula. E se você vier falando de Jesus, não estou dizendo que a palavra não tem poder, não é isso. O Espírito Santo, ele que convence. O Espírito Santo tem poder. A palavra tem poder. Mas quanto mais hoje, quantas pessoas estão incrédulas, quantos Jesus tem sido pregado e compartilhado, cada um tem a sua filosofia, cada um tem a sua forma de pensar. Teve um irmão que foi compartilhar para uma pessoa, evangelizar uma pessoa. Sabe o que a pessoa falou? Não, muito legal, que top, eu também compartilho dessa filosofia que você vive. Filosofia, irmãos, isso é a palavra de Deus, é o evangelho. Mas só que as pessoas elas estão incrédulas. Por quê? Porque eles têm tanto excesso de informação, um fala uma coisa, outro fala outra, e elas estão vivendo. Mas sabe o que é o mais interessante? Eu também ouvi de um irmão, e eu discordo, e vai voltar no dualismo religioso que nós comentamos. Ele disse assim, um pastor bem famoso, eu não me impressiono, eu não fico impressionado se você expulsa demônios, se você fala em línguas, se você cura enfermos. Não, me impressiona, isso não, para mim não me impressiona se você fala em línguas, cura enfermos, expulsa demônios. Para mim isso não é ser cheio do Espírito Santo. O que para mim me impressiona é se você é um bom pai, um bom patrão, um bom esposo. Isso para mim é um cristão cheio do Espírito Santo. Será, irmãos? Lembra que eu falei? Dualismo religioso. Por que não ser um bom pai, cheio do Espírito Santo, que cura os enfermos? Por que não ser um bom filho, um bom marido, que liberta os demônios, que expulsa os demônios? E aí nós ficamos nesse dualismo. Só que o meu pensamento é diferente. Eu não me impressiono se você é um bom pai, um bom marido, um bom filho. Sabe por quê? Não sei se os irmãos acompanham a internet hoje. Irmãos, o que mais tem sido ensinado por mentores, por coaches, o que mais tem sido ensinado por pessoas, por pais de família que não são cristãos, sabe o que é? Seja um bom pai, seja um bom filho. E eles dão as dicas.
seja um bom marido, seja um bom patrão, funcionário, seja um exemplo, um exímio funcionário para você crescer. Irmãos, o mundo está ensinando isso. Isso para mim não me surpreende, não. Um cristão cheio do Espírito Santo é o que trata bem sua esposa. Irmão, deixa eu falar um negócio. Isso é obrigação sua. Isso é o mínimo. Se o caráter do Senhor está sendo formado em você, você servir a sua esposa e servir o seu filho, isso é obrigação. Isso não me impressiona. Então o mundo, ele também está indo para esse lado da moral. Todos falam em moral. Que eu tenho que fazer o bem para me ganhar algo. Então seja um bom pai, seja um bom filho, seja um bom marido, seja um bom patrão, seja um bom funcionário. Cuidado com suas palavras. Palavras negativas, palavrões, cuidado. Irmãos, o mundo está ensinando isso. Se você não sabe, a moral religiosa, o mundo está ensinando isso. Não que ela é ruim, inteligência emocional, devemos tê-la. A inteligência emocional é mais a fundo. Mas eles estão tendo você ter práticas boas. Só que, sabe o que me impressiona? Isso não me impressiona. Agora me impressiona um cristão que cura os enfermos, que liberta os cativos, que fala do evangelho com toda a ousadia, que expulsa os demônios. Sabe por quê? Esses estão em falta. Você acha que os demônios não estão aí mais? Lembra aí do passado? Lembra aí, pai? Quantos demônios expulsava? E aí, cadê eles? Não estão aí? Estão. Só que o que acontece, irmãos? Isso o mundo não pode ensinar. Isso o mundo não faz. Isso o mundo não ensina. A manifestação do poder de Deus através da igreja. E isso eles não podem negar, eles não podem copiar, eles não podem fazer. Veja a importância de homens cheios do Espírito Santo, como os irmãos estavam orando aqui, e o Espírito Santo derramou sobre eles, e eles começaram a pregar com toda a ousadia a palavra de Deus. Irmãos, o mundo tem muitas pessoas que têm ensinado sobre o Evangelho, mas tem poucos cristãos que têm falado com ousadia, que têm libertado os cativos, curado os enfermos, têm manifestado o poder de Deus através das suas vidas. Irmãos, isso é que importa. Nos últimos dias que estamos vivendo, a igreja precisa se levantar com ousadia, porque tem pessoas indo para o inferno, tem pessoas morrendo. Mas nós, que não temos essa ousadia que vem do Espírito Santo, nós não pedimos, nós não buscamos, temos sido cristãos infrutíferos. Infrutíferos. Meu pai contou testemunho na última pregação dele, que me chamou a atenção e eu falei, é isso. Vocês lembram o que meu pai disse? Que eles estavam numa reunião e uma pessoa começou com alguns assuntos e começou alguma manifestação diferente. O que os irmãos falam? Primeira coisa, ora aí, Beto. Que covardia que é essa, irmãos? Meu pai, que peso é esse? Ora aí, Beto. Não, vocês oram? Estão vendo, irmão? A falta de ousadia, de coragem. Por que você não tem coragem? Ora aí, Beto. Meu pai é mais especial? Meu pai é mais importante? Meu pai tem um espírito diferente do que você tem? Ele tem mais do Espírito Santo do que você? E aí a gente quer terceirizar. E aí meu pai disse, vocês oram aí. Ora aí. Vocês oram. E eles começaram a orar. Porém, meu pai teve uma percepção, um discernimento espiritual. E irmãos, vejam a importância dos dons. Meu pai comentou isso na última pregação, de buscarmos os dons, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo para a edificação da igreja. Os dons são de extrema importância para a igreja, não os negligencie. E meu pai teve um discernimento de espírito. Enquanto os irmãos oravam, nada aconteceu. Eles estavam ali orando. Mas meu pai teve um discernimento e chegou perto da pessoa, no ouvido da pessoa, sem nenhum alarde, sem um alarme, mas no ouvido, e repreendeu o espírito maligno. E o que aconteceu? O espírito se manifestou. E quando o espírito se manifesta, aí a igreja entra em ação para libertar os cativos, expulsar os demônios. Irmão, se o demônio não manifestar, aquela pessoa ia ficar cativa. Ela ia sair de uma reunião, os irmãos oraram por ela, mas o espírito maligno ainda estaria nela. Irmãos, veja a importância de homens cheios do Espírito, com discernimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eles oraram, expulsaram o demônio, aquela mulher voltou à sobriedade, e o Senhor foi glorificado. Veja a importância, irmãos, vejam que bênção. E às vezes quando nós falamos, mas Estevão, não precisa da manifestação do poder de Deus, dos dons para a edificação da igreja. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente limita a edificação da igreja só aos convertidos. Nós entendemos a edificação da igreja só aqui, no nosso ambiente. E se você começar a entender a edificação da igreja como um edifício, no qual ele tem seus fundamentos muito bem estabelecidos em Cristo, Cristo é a nossa base. Os fundamentos lançados, os fundamentos primários são a nossa base. Então agora nós vemos construindo a igreja, com cada pedra, com cada tijolo. Cada convertido é uma nova pedra.
um novo tijolo que é colocado nessa construção. E ela vai sendo edificada. Só que essa edificação, irmãos, ela não vai ter fim até a volta do Senhor. Esse prédio ele vai ser construído até a volta do Senhor. Então, quando nós falamos de edificação da igreja, também é a manifestação do poder de Deus lá fora, para que a igreja seja edificada, para que venha mais pedras, mais tijolos. E aí você está subindo os andares. Subindo. Enquanto você está subindo os andares, Leandro, o que você faz nos primeiros que já estão prontos? Você vem dando. Quando o tijolo vem, você coloca ele. O que você faz agora? Vem dando acabamento. E é o que a igreja faz no pastoral, no serviço pastoral, no discipulado. Então nós trazemos convertidos, isso também faz parte da edificação da igreja, quando colocamos aqui, e eles começam a ser edificados no fundamento que é Cristo, e aí nós vemos com o acabamento, que é ensinando a doutrina, os preceitos, ensinando, discipulando, aconselhando, exortando. Esse é o acabamento. E a gente vai subindo. E o edifício ele não para de ser construído. Isso é a edificação da igreja. E aí quando está lá na frente, e os andares de baixo já estão prontos, eles vão ficando prontos com acabamento e tal, passa um tempo. O que tem que fazer com aqueles que já estavam prontinhos, estão sendo usados? Você tem que vir fazer o quê? Uma manutenção. Aí você tem que vir lembrar. Volta à prática das primeiras obras. Lembra do que a Escritura diz. Lembra do que foi dito. E a gente tem que encorajar uns aos outros. Essa é a manutenção daquele andar que já está pronto. Às vezes a gente está ali, já fez o acabamento, só que com o tempo vai envelhecendo, vai sendo usado. E às vezes você precisa vir com um novo acabamento, fazer uma nova pintura, um novo acabamento, trocar algum piso ali, outro, para trazer memória, para aquele que edifica, ele esteja perfeito. Esse é o papel, irmãos. Então os dons, ele é para a edificação da igreja, coletiva. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que você vai dar para o seu irmão. E também lá fora, quando você prega o evangelho com toda a ousadia, o Espírito Santo se manifesta com sinais, com cura. Isso você está edificando a igreja. Não tem como a igreja ser edificada só com uma coisa, só com uma asa. Ela precisa das duas, caráter e carisma. Ela precisa do Espírito Santo em nós e através de nós. Como é importante isso, irmãos. E nós não podemos negligenciar isso. Não apagueis o Espírito Santo. Busque ao Senhor, busque o Espírito Santo. E não apague a obra dele através de nós, individualmente, através da sua vida. Deixe o Senhor te usar. Seja ousado. Peça a Ele ousadia no seu trabalho, onde você estiver, para que Ele te use. E para que o Espírito Santo manifeste a obra dele através de você. E com isso, buscando essa prática, vai ser inevitável. Vai ser uma consequência. Quando nós estivermos juntos coletivamente, o Espírito Santo se manifestar entre nós, com poder, com unção, com graça, com alegria. Irmãos, esse é o desejo do nosso Senhor. Toda a plenitude do Espírito Santo habitando em nós e manifestando através de nós. Toda a plenitude das Escrituras, irmãos. Nada além e nada aquém do que está escrito. Se está escrito aqui, é para nós hoje. Não fuja das Escrituras, não fique aquém. Não isole alguns textos, menos um, menos outros. Tem um capítulo mais importante, tem um capítulo menos importante. Não tem, nem livro. E lembrando e reafirmando o que Natal disse ontem. Tudo seja feito em amor. Amor é o principal, irmãos. Tudo. A edificação, a manifestação do Espírito, o agir do Espírito em nós, o fim é o amor. É por causa do amor, nós queremos servir, nós queremos edificar, nós queremos salvar vidas, nós queremos libertar pessoas do inferno, nós queremos libertar os cativos. Isso é amor. Pode ser que não tenha amor. Inclusive, nas boas obras, no agir aos pobres, no conhecimento, na sua fé, o amor, a intenção do seu coração. Então que o Senhor coloque, peça o Espírito Santo, para que Ele derrame o amor de Deus em nossos corações. É o que a Bíblia nos orienta e nos deixa claro, que Ele coloca o amor de Deus em nossos corações, para nós amarmos uns aos outros. Primeiro, esse amor de Deus tem que ser derramado em nossos corações, para que nós possamos servir com amor. E esse amor queimar a cada dia, mais e mais. Então, amados, não deixe a lenha do altar apagar. Lembra das 10 virgens? O fogo, elas tinham óleo ali, azeite, o fogo não apagava. As insensatas, elas deixaram o fogo apagar. Elas não entraram. Então, busque, produza o óleo, produza o azeite, para que essa chama não se apague. Não apague o agir do Espírito Santo em você e através de você. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra, irmão, seja viva ao seu coração. E que você medite nela e peça ao Senhor, com fé, com ousadia. Senhor, dá-nos ousadia para
pregarmos a tua palavra. Derrama sobre nós o teu espírito, um espírito de poder, de unção, de ousadia. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se coloque de pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos proporciona vida. O Senhor é aquele, Senhor, que morreu por nós e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Senhor, por causa da tua morte, hoje o véu foi rasgado e nós podemos nos chegar ao trono da graça em ocasião oportuna, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que enviou outro Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Pai, que maravilha! Hoje temos um Deus que habita em nós, que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, guarde-nos de apagarmos o agir do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Pai, queremos manifestar o Teu Espírito em nós, tua igreja, nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa família. Espírito Santo, se manifesta em nós e através de nós. Senhor, não nos deixe apagar o Espírito, mas que o Senhor aqueça essa chama nos nossos corações. Espírito Santo, que venhamos ter mais fome e mais sede pela palavra do Senhor, que venhamos ter mais sede em conhecer o Senhor, que os nossos olhos venham estar apontados para Cristo ressurreto, Cristo crucificado. Espírito Santo, que toda a sua obra seja para glorificar o Senhor, para glorificar a Cristo. Senhor, queremos ser uma igreja ousada, que dê fruto, que pregue o Evangelho com toda ousadia, que liberte os enfermos, que liberte os cativos, que cure os enfermos, Senhor, que pregue o Evangelho, Senhor, e que seja vida para essa geração, que as pessoas deste mundo olhem para a igreja e vejam uma igreja viva, cheia de alegria, praticante da Tua palavra. Senhor, nós precisamos encarecidamente do Senhor. Pai, vem e derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Precisamos do Senhor. Jesus, eis-nos aqui, tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor. Senhor, não nos deixe ficar num dualismo religioso, onde um é mais importante que o outro. Não, nós precisamos de toda a plenitude do Evangelho. Nós precisamos de toda a plenitude da Tua pessoa. Nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós, tudo que a Tua palavra diz, tudo que as Escrituras diz, nós queremos para nós. Nós não queremos ir além, nem ficar aquém da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é vida, que ela venha se manifestar em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nos dá clareza, abre os nossos olhos, nos dá entendimento. Senhor, eu te peço, levanta a Tua igreja nesses últimos dias, Senhor. Queremos ser frutíferos, queremos cooperar com o Teu reino, queremos cooperar com aquilo que o Senhor vai fazer, queremos edificar a Tua igreja. Senhor, o mundo precisa, encarecidamente, o mundo está morto, o mundo está indo para o inferno, as pessoas estão vazias. Senhor, usa a Tua igreja, nos usa, Senhor, como aqueles discípulos ali no início, usa com toda a ousadia, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Senhor, realiza através da Tua igreja sinais e maravilhas, manifesta o Teu poder através de nós. Vem, Senhor, queremos ver a Tua glória, manifesta a Tua glória, Jesus, tudo para a Tua glória, tudo para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, glorifica o Teu Filho, glorifica Jesus. Pai, em nome de Jesus oramos e pedimos ao Senhor um espírito de ousadia. Espírito Santo, eis-nos aqui, trabalhe nos nossos corações, visita-nos nessa semana, nos abençoe no nosso trabalho com espírito de sabedoria, abençoe os meus irmãos nas suas casas, nas suas famílias, nos seus afazeres, nos dê um espírito de sabedoria, Senhor, que venhamos saber tomar boas decisões, que venhamos ser guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, não somos nada sem o Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus, traga vida, traga poder, traga unção, traga graça, traga refrigério, traga alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia, Senhor. Amém.